começando hoje um programa falando sobre HPV. Esse nome nós escolhemos porque nós lançamos um livro em 2003, né, falando sobre HPV, que são perguntas e respostas para o público em geral, que foi lançado até inclusive no programa do Jô Soares, né? E a ideia da gente é falar alguns casos e uma discussão, como a gente costuma ter nas faculdades, na escola de medicina, a gente vai apresentando o caso e aí os alunos, os professores, os residentes vão sugerindo qual é a hipótese diagnóstica, que exame eles fariam, a gente vai dando o resultado, que proposta de tratamento, se foi feito o tratamento, após o tratamento. Então é uma ideia assim de um caso totalmente completo, né, desde o início da avaliação e como ele foi sendo acompanhado. Hoje nós vamos começar com o primeiro caso, né? E quem vai acabar de discutir esse caso é o Dr. Júlio Zonzini, né? Dr. Júlio Zonzini Carvalho. E eu vou apresentar o caso. Júlio, o nosso primeiro caso é de um rapaz de 25 anos de idade e ele escreveu na internet pra gente que ele estava tendo muitas lesões de HPV no corpo do pênis todo, na glande do pênis. Ele vai, faz cauterização, já passou em 4, 5 médicos e eles cauterizam e acaba voltando o HPV. Nesse nosso projeto de avaliação, eu te pergunto, o que você perguntaria para ele na sua avaliação? Que hipótese diagnóstica que você faria? Bom, a hipótese feita nesse caso já é, primeiro, a gente certificar de que realmente é o HPV. Então, caso ele tenha exame prévio, identificando lá a captura híbrida, mostrando o HPV, a gente fala, bom, é HPV? Então, vamos ver por que está tendo o quê? O HPV recorrente. Por que está havendo esse HPV recorrente? E nós temos que pesquisar algumas coisas. Lógico que, para ele, a gente vai iniciar um tratamento eliminando todas as lesões, mas eu iria buscar os fatores para que isso esteja ocorrendo. Então, geralmente no corpo do pênis, né, a gente tem que procurar o quê? O excesso de pele, que é a fimose. Às vezes o excesso de pele ajuda a perpetuar a lesão de HPV. Outra coisa importante, lesões subclínicas. Então, muitas vezes foram cauterizadas aquelas visíveis e as subclínicas ficaram. E aí, por autoinoculação, elas se perpetuam também. Outro caso que pode acontecer, muitas vezes o paciente pode estar passando algum tipo de corticoide tópico, pomada. Então, tudo isso seria importante avaliar nesse paciente, para não haver falha de tratamento. Lógico que o HPV, a gente tem que fazer um acompanhamento contínuo, né? A taxa de recorrência, 30%, 40% acontece. Mas falha do tratamento, ele passar em diversos médicos, continuar surgindo lesão, alguma coisa está ajudando. No pubis a gente tem que pensar sempre em raspagem, uso da gilete, máquina, isso pode propiciar diversas lesões e está atrapalhando no tratamento. Então, primeiramente, eu faria esse panorama. Diagnosticaria, teria certeza que é o HPV, indicaria o tratamento, eliminar as lesões, mas avaliaria esses fatores de riscos que eu mencionei. Tá. Ele tem alguns exames aqui, então esse paciente ele tem um excesso de pele, ele tem inflamação de repetição, que é a balanite, ele usa corticoide, como você falou, e no exame físico dele, ele apresenta lesão apenas na região da glande e do corpo do pênis. Conduta? Conduta. Videogenitoscopia. Então, primeira coisa, videogenitoscopia, independente dele ter no corpo, na glande, ao exame físico, ele tem que ser submetido a uma videogenitoscopia. Então, examinar a região perineal, perianal, pubis, meato uretral, o corpo do pênis, procurar outras lesões que não viram. Identificou tudo isso, achou todas as lesões que tem, já partir para a cauterização. Aqui a gente utiliza o laser, todo mundo já sabe, é um excelente método aí, e eliminar todas essas lesões. Então esse seria o primeiro passo. Você pediu algum exame de outras DSTs para ele? Sempre, isso é importante. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então, a partir desse ponto, sabendo que é uma DST, ele pode ter tido contato com outras, né? As DSTs caminham sempre juntas. Então, sorologia sempre para HIV, sífilis, hepatite
B, hepatite C, herpes também a gente acaba pedindo, e atentar muito para aquelas secreções, né? Gonococo, clamídia, micoplasma, neoplasma. Então, eu solicitaria o PCR para gono, clamídia, micoplasma, neoplasma, tricomonas. Eventualmente, caso ele tenha alguma queixa de ardor ao ejacular, alguma coisa assim, também uma cultura de esperma eu incluiria. Mas eu solicitaria esses exames fora o tratamento do HPV. Ele fez a genetoscopia, foi encontrado várias lesões verrucosas na pele do pênis, foi colhido o material, como você falou, histologia, não deu nada de maligno, mas sugere alterações possíveis de HPV. O DNA deu HPV não oncogênico, não apareceu lesão no meato da uretra. Na pub tinham 3 lesões, glande e pele modificada, bastante lesões. Na região perianal tinha uma lesão verrucosa na entrada do ânus. Na avaliação do ânus internamente não tinha lesão nenhuma. Ele não refere ser relação anal, né? Ele refere ser heterossexual. Foram eliminadas todas as lesões no mesmo tempo, né? E conduta. Nesse caso, precisa atentar a lesão no ânus perianal, a gente toma muito cuidado. Tem alguns proctologistas que fazem um toque retal para avaliar se tem lesão. Fora isso aqui a gente faz a endoscopia. Então, às vezes pode ter lesão, tá, no canal anal. E se não diagnosticada, essas lesões, apesar de ser de baixo risco, a gente fica mais tranquilo, porque não são aquelas que podem potencializar o câncer, né? Câncer de colo de útero, de canal anal, de pênis, de orofaringe, mas independente de qualquer coisa, sempre fazer a endoscopia. Achou a lesão ali, fazer a endoscopia, ver se tem alguma outra lesão para remover. Feito isso, orientar o paciente que, independente de ser de baixo risco, ele continua transmitindo, uma doença sexualmente transmissível, eliminar todas as lesões, como você falar, e orientar sobre a cirurgia da postectomia. Senão, esse tratamento vai ser exatamente igual aos anteriores, vai continuar tendo o HPV recorrente, né? Então, esse é um caso muito comum de ter várias lesões no sulco balão prepucial ou no prepúcio, e tem que orientar sobre a cirurgia de postectomia, que vai ajudar muito a evitar as recorrências aí e facilitar o nosso tratamento. Foi feita a endoscopia, já tinha falado, não deu lesão interna, só deu aquela na região perianal. Os exames de DST que se solicitou, HIV, sífilis, só sorologia para herpes positivo e IgG, ele já teve contato. Então, sífilis e HIV negativo, hepatites B e C negativo, né? Você colheu o material da uretra dele, não deu gonorreia, nem clamídia, nem ureaplasma. Foi proposta a cirurgia e foi realizada a postectomia. Como é que você orienta esse paciente a partir da postectomia? Maravilha. Fez a postectomia, o que é importante? Ele teve lesões. Então, enquanto o paciente tem lesão, nós temos que fazer um acompanhamento mensal desse paciente. Tá? Fora isso, associar um tratamento imunológico. Creme, via oral é sempre importante, principalmente por conta do HPV recorrente. Então, eliminou o fator de risco, agora está no próximo passo, iniciar o tratamento com creme ou via oral, que é para melhorar a parte imunológica, e acompanhar mensalmente esse paciente até o término das lesões. Então, teve lesão? Cauteriza, elimina, retorna mês que vem, videogenetoscopia. A partir do momento que ele não tiver mais lesões, aí nós iremos espaçando o tratamento de acordo com... O paciente, depois de uma semana de tratamento, 1 semana, 10 dias, ele voltou ligando, dizendo que tinha voltado algumas lesões no local da cirurgia. É comum isso? Totalmente comum. Além da recorrência do HPV, nós retiramos o excesso de pele. Muito comum na região onde a gente fez a sutura realmente voltar. Nada mais normal do que isso acontecer. Se tiver num ambiente favorável, então uma cicatrização boa,
eu já cauterizo, eu já peço para ele voltar com 1 a 2 semanas e cauterizo. Caso ainda ache que está em cicatrização, está muito inflamado, machucado, eu espero um pouquinho, mais oriento ele que nós teremos que cauterizar essa região. Mas é comum sim, isso acontece, às vezes tem 1 a 2 recidivas, não tem jeito, é tratamento aí, acompanhamento contínuo. Foi feito isso, ele voltou, as lesões não eram bem na cicatriz, mas na região, foram eliminadas essas lesões, foi feita uma nova revisão, isso em 15 dias, não foi encontrado lesão perianal, não tinha mais nenhuma lesão peniana, 15 dias de cirurgia de fimose, você libera esse paciente para relação sexual, ele é casado, tem uma parceira fixa. Quando que você libera ele para relação sexual? Maravilha. Essa é uma pergunta muito interessante. Então, primeiro, né, é sempre importante orientar o uso de preservativos. Com certeza, a mulher e ele tiveram contato íntimo e ele apresentando HPV ou não. Então, o uso de preservativo é importante, mas eles já tiveram contato. Né? Teria sido, outra coisa era ela teria que acompanhar também para ver se não tem novas lesões. Isso é muito importante. Feito isso, pensando com relação a ele, a cirurgia de postectomia, você tem que ter 1 mês de cirurgia para voltar a ter relação sexual. Então tem esse período de 1 mês com relação à cirurgia, tá? E fora a cirurgia, com relação ao HPV, eliminou todas as lesões, fez uma revisão, não encontrou lesão nenhuma, eu já orientaria que ele está teoricamente livre de lesões, teria que fazer um acompanhamento espaçado para ver se não tem recidiva de nenhuma, mas na revisão não tendo nenhuma e já com um pós-operatório tardio aí de postectomia, ele estaria liberado para atividade sexual. Mulher, a esposa dele, a parceira dele, fez os exames, fez uma videogenitoscopia também, colo uterino normal, sem lesão, nenhuma lesão na vulva, na vagina, na uretra, não tinha secreção vaginal nenhuma, só ele que tinha lesão. Muito comum isso, né? Porque é mais comum um casal, um tem, o outro não, tem que depender da imunidade de cada um. O paciente fez o tratamento imunológico, se orientou de 2 meses, retornou com 2 meses para você avaliar como você orientou. O que você faz nesse caso? Reavalio tudo novamente, faço uma videogenitoscopia, uma genitoscopia de controle. Não havendo novas lesões, eu programaria mais uma em 3 meses. Né? Fez uma em 3 meses, aí vocês passam mais uma, a cada mais 3 meses ou em 6 meses, não deu lesão nenhuma, estaria de alta da parte da DST, né, de HPV. E aí só faria o acompanhamento anual de rotina da própria pessoa. Ele fez esse exame após 2 meses e se encontrou lesões microscópicas, 3 lesões microscópicas. Volta, tudo, passo número 1. Elimina tudo de novo, prolonga o tratamento imunológico. Né? Às vezes a gente acostuma a dar altas doses de zinco. Se ele fez mais de 2 meses com zinco em alta dose, eu tiraria um pouquinho do zinco só, por exemplo, diminuiria um pouquinho porque são doses altas às vezes que a gente utiliza, mas manteria o creme que nós utilizamos e acompanharia mês seguinte nova genitoscopia. Então, surgiu lesão, queima, mês seguinte reavaliação. É essa a sequência. A partir do momento que ele não tem mais lesões, aí nós vamos espaçando a cada 2, 3 meses, até em 2 genitoscopias negativas, esse paciente está liberado. É essa a proposta. Paciente, você colheu o exame, confirmou o DNA, nessas lesões você cauterizou, eliminou as lesões, o paciente foi embora, ele não é de São Paulo, e aí ele sumiu. Ele voltou depois de 6 meses dizendo que não tinha lesão nenhuma e voltou para reavaliar para ver se estava tudo em ordem. O que você faz? Uma nova videogenitoscopia e reavalio. Apresentou lesão? Não apresentou lesão nessa videogenitoscopia. Dou alta para ele. Perfeito. É isso.